Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Tua presença nessa noite, o Teu senhorio, o Teu governo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que os céus estejam abertos aqui. Nós oramos que cada pessoa receba uma porção do alto, uma porção especial. Nós oramos que cada pessoa saia daqui diferente de como entrou, e que o Teu nome, Espírito Santo, possa fazer, Pai, com que essas pessoas aqui caminhem em novidade de vida, caminhem em um novo nível contigo. Nós clamamos a Tua intervenção, doce Espírito Santo, ensine-nos a Tua palavra, ensine-nos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós precisamos conversar sobre algo bem especial hoje à noite, e talvez você tenha visto o anúncio dessa mensagem em específico. Hoje eu quero falar com você acerca de grandes homens e grandes mulheres de Deus que carregam consigo uma visão, e nós chamamos essas pessoas de visionários. E o visionário é aquele que consegue enxergar à frente do seu tempo. O visionário é aquele que não precisa de matéria-prima, ele não precisa ver as coisas organizadas. O visionário, ele consegue enxergar a ordem em meio ao caos. E quando a gente fala sobre homens e mulheres visionários, eu preciso dizer para você que ser visionário não tem a ver com um dom, não é um dom ministerial, não é um dom do Espírito. Ser visionário tem a ver com a habilidade que nós temos de ouvir, de deixar com que a palavra da vida, com que a palavra da fé gere dentro de nós a visão que está no coração do nosso Deus. Cada um de nós, hoje à noite, pode se mover num nível de visão. Cada um de vocês que estão assentados aqui, podem ir muito alto, pode ir muito longe, mas isso não depende de Deus, isso não depende do pastor de vocês, isso não depende do seu pai, isso não depende do seu chefe, depende única e exclusivamente de você. Por isso nessa mensagem, na verdade eu vou estar pincelando algumas coisas, e eu vou estar fazendo mais num formato de reflexão, para que a gente possa entender como que nasce uma visão em nossos corações, como que a gente flui dentro da visão de Deus para nós. E eu tenho certeza que se você veio com expectativa, você vai sair daqui aplicando a visão de Deus na sua casa, na sua profissão, na sua família. E eu quero começar a falar sobre isso, porque nós vamos entrar em 2018. Quantos aqui estão com alguma expectativa para entrar no novo ano? Né? Eu sei que tinha um monte de gente com muita expectativa no ano passado para esse ano, e quando chegou em março falou: meu Deus, acelera aí, porque está demorando muito, eu quero ver se já chega em 2018. Eu quero começar dizendo que não é a mudança do ano que traz algo novo para nós, porque entrar num ano novo com uma mentalidade velha é a mesma coisa de viver o ano passado. Então, quando Deus nos entrega algo novo, nós precisamos estar de fato abertos, disponíveis e preparados para aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia fala em Provérbios que é natural, é inerente do homem fazer planos. Deus nos dá a habilidade, a oportunidade de fazer muitos planos, mas a Bíblia também diz que a resposta final ela vem do coração de Deus. Durante 2017, muitos de nós fizemos muitos planos. Nós projetamos, nós escrevemos coisas, mas nem tudo que a gente escreveu, nem tudo que a gente projetou deu certo. Nem tudo que a gente escreveu e projetou aconteceu. E aí fica um grande conflito dentro de nós: o porquê que não aconteceu? Será que aquela promessa que Deus deu não era uma promessa de fato? Será que aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele desistiu no meio do caminho? Por que que não aconteceu? Porque nós fazemos planos. Deus nos dá a oportunidade de sonhar junto com Ele, mas só os sonhos que estão alinhados com a palavra, só os sonhos que estão alinhados com o coração de Deus é que de fato se concretizam. Nós vamos entrar em 2018 e a palavra que Deus nos deu como igreja, para os pastores, para liberar para cada um de vocês,
É uma palavra sobre voar alto, é uma palavra que fala sobre águia, a identidade, a característica da águia. Ao longo de 2018, você vai ouvir bastante falar sobre isso, mas eu gostaria de falar com você exatamente o que o Senhor colocou no meu coração, que esse é o tempo da gente olhar as coisas do alto e não as coisas de baixo. Esse não é o tempo para a gente ficar ciscando o chão como galinha, porque a galinha tem uma visão medíocre, uma visão pequena, uma visão míope. Então a galinha olha para baixo o tempo todo, ela não consegue voar, ela não é tão rápida, então ela se entrete com qualquer coisa que tenha no chão, com qualquer farelo. E o Senhor está dizendo: eu não dei a vocês a habilidade de serem galinhas, eu dei a vocês nesse tempo a habilidade de serem águias, e águias voam muito alto. A águia tem uma capacidade incrível, não apenas de voar, mas uma capacidade de ver. A visão da águia é uma visão diferenciada. É uma visão que ela enxerga a quilômetros de distância, ela consegue ter aquelas nuances, ela consegue ter uma percepção clara, e a visão dela é tão boa que faz com que ela consiga alcançar sempre os seus objetivos de caça, os seus objetivos de busca. O que é que Deus está falando para nós como igreja, para você como família, para você que de repente está assumindo uma liderança ou vai assumir? O que é que Deus está dizendo para ti? Que esse é o tempo de você sair de níveis rasos e de você começar a crescer e enxergar coisas grandes. E aí eu te dou a base para a gente fazer ou para a gente viver assim. É que Deus nos chamou para coisas grandes, em desenvolvimento. Deus não nos chamou para ficarmos estagnados num só lugar. Deus não nos chamou para ficarmos presos dentro de uma fase. Deus nos chamou para crescer passo a passo. A Bíblia fala de fé em fé e de glória em glória. Então, como que eu cresço, pastor? Como que eu posso aproveitar essa atmosfera que Deus está gerando, esse novo tempo que está chegando? Como é que eu posso mergulhar? Como é que eu posso crescer em tudo isso? É simples, você precisa adquirir a habilidade de ouvir o que Deus fala e de ver como Deus está vendo. Então eu quero que a gente veja alguns versículos hoje à noite, para eu começar a trazer essa reflexão para você. E se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, do versículo 10 ao versículo 12. Deuteronômio capítulo 32, do 10 ao 12. Veja se você consegue abrir aí. Fala assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Agora preste atenção depois da vírgula: como a águia que desperta a sua ninhada, ou seus filhotes, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, sobre as suas asas, os seus lombos. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Você já vai entender o que esse versículo fala. Você já vai conseguir compreender e aplicá-lo à sua vida. Mas eu gostaria que você, nesse momento, pudesse pensar sobre a sua vida profissional, pudesse pensar sobre a sua vida familiar, pudesse pensar também sua vida acadêmica e sobre a sua vida ministerial. O nosso Deus é Deus que estabelece fases e é Deus que estabelece estações. Daniel fala sobre isso. Embora a gente esteja vivendo num momento específico na nossa vida, Deus é Deus que nunca perde o controle de absolutamente nada. Deus não erra, Deus não se desvia, Deus não se atrasa, Deus não se apressa, Deus não se confunde, Deus não tem dúvida, Ele é perfeito em tudo que faz. Nós estamos falando de um Deus que sonha, ou que sonhou conosco. Nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder e todo o controle sobre as nossas vidas. E Ele nos deu autoridade
para liderar a nossa própria vida. Quando você olha para o seu corpo e você bate no seu corpo, você sente o seu corpo, esse é o templo do Espírito Santo, e Deus entregou a você a responsabilidade de liderar a sua vida. Você leva a sua vida onde você quiser, você conduz a sua família do jeito que você quer, você conduz a sua profissão do jeito que você deseja conduzir, você conduz o seu ministério do jeito que você deseja conduzir. São as nossas escolhas que vão apontar onde nós iremos chegar. Não são as oportunidades, não são os títulos, porque oportunidades, quantas oportunidades já passaram pelas nossas mãos, e às vezes uma oportunidade na mão de uma pessoa leva ela num lugar e nos leva bem atrás de onde essa pessoa conseguiu alcançar com a mesma oportunidade. Então não tem a ver com a oportunidade, tem a ver com as escolhas que eu faço. E como que essas escolhas surgem? No processo de você desenvolver a sua vida, Deus vai te dando a oportunidade de fazer escolhas constantemente. A gente vai ver em Deuteronômio, capítulo 28, também no 30, quando o Senhor vai orientando o povo e dizendo: cuidado com aquilo que é maldição, cuidado com aquilo que rouba você, cuidado com aquilo que pode destruir, cuidado com o pecado, escolha a vida e não a maldição, porque a vida vai te conduzir para o lugar onde você vai prosperar, mas o pecado, a desobediência vai te levar para lugares onde você vai ficar seco, onde você não vai conseguir ter nutrientes para conseguir andar mais longe. Então a Bíblia nos ensina que quando se trata de escolhas, a melhor maneira para escolher corretamente é não tomar a iniciativa de decidir tudo na hora. Nós precisamos ter convicção, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Porque se o Espírito Santo fala e a gente não ouve, provavelmente a gente vai errar em algum momento. Se o Espírito Santo nos dá orientação e nós somos como adolescentes, que a gente toma a iniciativa de fazer do nosso jeito, a gente dá alguns passos e a gente termina perdendo. Me desculpe os adolescentes que estão aqui, é inerente da idade de vocês tomar alguns passos. E eu vou dizer até inclusive, os adolescentes, eles pensam que eles são de borracha. Eles passam na rua e acham que não vão morrer, eles acham que eles são mais fortes do que os adultos, eles acham que eles são mais inteligentes, e tem que ser assim. Sabe por que tem que ser assim? Porque quando o adolescente, nessa fase, começa a se desenvolver, achando que ele é mais do que quem ele está na verdade projetando e preparando lá para frente o que ele vai ser e como ele vai ser. Então a maioria de pessoas que são castradas nessa fase, que são anuladas nessa fase, quando elas chegam na fase adulta, elas são pessoas que precisam de muletas, elas são pessoas que não conseguem se mover, elas são pessoas que não conseguem escolher nem agir. Então não prenda o seu filho adolescente, eu não estou falando contra, eu só estou dizendo, ele vai tomar algumas decisões que nem sempre vai ser as melhores, mas ele está no processo de aprender. Porém, quando se trata de escolhas, o Senhor está dizendo, é importante que você ouça, é importante que você saiba qual é a vontade de Deus. Aí eu começo perguntando, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Você tem ouvido algo de Deus? Eu quero chamar a atenção dos homens nesse momento, porque homens, vocês são os sacerdotes da sua casa. Deus olha para você e Ele libera sobre você a visão para a sua família. É Deus quem libera para a sua casa através de você. Ele vai suprir a sua casa através de você. Ele vai trazer ânimo através de você. Ele vai trazer visão através de você. Então os homens, eles não podem ser passivos. Eles precisam ser intensos, eles precisam ser buscadores desesperados pela vontade de Deus, eles precisam gritar na presença do Senhor, eles precisam clamar pelo sustento, mas mais do que o sustento, eles precisam clamar por visão. Então eu quero falar aos homens que estão aqui presentes, qual é a visão que Deus tem dado a você acerca da sua casa, acerca da sua profissão, acerca da sua família, acerca da sua vida espiritual. Porque se não há visão, o homem se corrompe. Quando não há visão, o povo se perde. Quando não há visão, não existe avanço. Quando não há visão, não existe desenvolvimento. E nós não temos duas vidas para viver, nós temos uma vida só.
Nós não temos muito tempo hábil de vida, chega um momento que já não dá mais, se a gente não construiu, a gente não consegue construir mais. Então, ao invés da gente ficar assoberbado, ansiosos, preocupados, nós temos que parar o nosso coração e perguntar de Deus: Deus, qual é a sua vontade para mim? O que é que o Senhor deseja fazer através de mim, para minha família, para minha comunidade, para o local onde eu sirvo? O que é que o Senhor deseja falar comigo? Porque o homem que ouve ao Senhor, ele faz as escolhas certas. O homem que tem uma mente sóbria de ouvir, ele nunca vai decidir por causa do impulso. Eu quero trazer um exemplo da vida do apóstolo Paulo. Todos vocês conhecem bem. Paulo foi o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Foi um homem incrível, mas o chamamento de Paulo a uma vida de caminhar com Deus nos deixa uma grande lição nessa noite. E que lição é? Quando Paulo foi chamado pelo Senhor, ele recebeu um impacto. No momento que ele estava andando no caminho, ele recebe um facho de luz e ele cai ao chão. Naquele momento que ele está no chão, ele fica completamente vulnerável, ele fica completamente à disposição de qualquer pessoa que esteja do lado dele para ajudá-lo, porque ele ficou cego. Fala comigo, Paulo ficou cego. Alguém aqui já ficou cego alguma fase da sua vida? Você não conseguia enxergar alguma coisa? Alguém aqui não? Nem quando você tinha conjuntivite, né? Você não abria o olho, ficava assim. Ficar cego é algo que incomoda. Ficar cego é algo que mexe conosco. Não enxergar parece que limita a nossa capacidade de controlar as coisas. E nós, como seres humanos, temos um grande problema. Nós gostamos de controlar. Nós gostamos de manter do nosso jeito, nós queremos controlar os outros, nós queremos controlar Deus, nós queremos controlar o Espírito Santo. Então Paulo era um cara que fazia algo achando que estava fazendo certo, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. E a maneira que o Senhor teve para chamar a atenção de Paulo, não foi matando Paulo, não foi prendendo Paulo naquele momento, foi tirando a visão de Paulo. Às vezes Deus vai precisar tirar a sua visão, para que você não vá depender de nenhuma outra fonte, senão dele e unicamente dele. Porque nós queremos dar o nosso jeito, nós queremos fazer do nosso jeito. O que é que Deus faz? Tranquilo, querido, o plano você pode fazer, mas a resposta final vem de mim. E preste atenção, porque muitos vão dizer: puxa vida, mas Paulo teve um momento tão difícil, tão vulnerável, eu não quero passar por isso. Eu te digo uma coisa, que se for necessário, é bom que você diga assim: Senhor, eu quero passar por esse momento sim, de perder a visão do homem, de perder a visão desse mundo, de perder a visão do clamor dessa sociedade, e eu quero enxergar como o Senhor enxerga. E o que Paulo enxergou? Nada. Paulo não enxergou absolutamente nada. Por 3 dias e 3 noites, Paulo estava completamente cego. Um homem que liderava, um homem que comandava uma missão, agora não tinha mais a habilidade de enxergar a um palmo diante de si. O que acontece quando um pai de família está indo tão bem e de repente ele chega em casa para a esposa dizendo: eu perdi o emprego? O que acontece quando você só tem um carro e você chega em casa e diz assim: sabe aquele nosso carro que já estava com problema? Pois é, roubaram. E agora eu não sei, porque não tinha seguro, não tinha alarme, não tinha nem aquelas latinhas atrás que ia fazendo barulho para a gente correr atrás, ver onde é que ele estava, aquelas latinhas de casamento, enfim, levaram tudo. E aí a gente chega em casa muitas vezes e alguma coisa nos acomete, algo que sai do nível natural e é algo tão extraordinário que a gente fala: perdi meu chão, perdi um ente querido. Fiquei doente de cama 3, 4 dias, não pude trabalhar, não pude fazer nada, fiquei inerte aqui, e agora o que é que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer? Quando alguém nos decepciona e a gente perde o rumo completamente, quando a gente está esperando uma resposta e vem um outro tipo de resposta e a gente termina ficando perdido, nesse meio todo a gente fica olhando dizendo: e aí, Deus esqueceu de mim?
E aí, Senhor, não é mais aquele cara que era comigo. Lembra aquele dia que eu estava orando, que o Senhor me deu aquelas promessas todas? E onde é que está tudo isso? O Senhor está dizendo, está no mesmo lugar. A diferença é que eu estou alinhando o seu foco, a diferença é que eu estou alinhando a sua visão, para que você não viva o que eu tenho da sua maneira, para que você viva o que eu tenho da minha maneira, porque da maneira dele a gente prospera, da nossa maneira a gente perece. Da maneira de Deus a gente prospera, da nossa maneira a gente perece. A lição sobre Paulo é que quando Deus privou a visão dele, Deus habilitou um outro sentido. Deus habilitou a audição. A visão é meramente um sentido das nossas vidas que nos ajuda a viver. Mas temos muitos cegos que vivem que não precisam dos olhos. Temos cegos que pegam ônibus, temos cegos que se locomovem, que escrevem, que estudam, temos cegos que se comunicam, que vai num telefone público e faz a ligação, temos cegos que viajam de avião. Então eu preciso dizer para você que os olhos não é tudo, os olhos não significa tudo, e mais importante do que os olhos é o que eu ouço. Mais importante do que os olhos é a minha habilidade de ouvir, porque quem ouve a voz de Deus e corresponde, estará sempre em lugares seguros, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem consegue ouvir, consegue descansar. Quem consegue ouvir, entende o que é o esconderijo do Altíssimo, entende o que é estar à sombra do Onipotente, entende o que é estar sendo cuidado. Quem consegue ouvir, consegue chegar em lugares mais altos. 3 dias cegos, 3 dias ouvindo. 3 dias cegos, 3 dias ouvindo. Paulo ouviu o evangelho da boca do próprio Jesus que se revelou a ele. E Jesus falava, e ele já não estava mais preocupado se ele estava cego. A única coisa que ele estava agora interessado em saber era o que é que o Senhor tem para mim. Talvez seja a sua dúvida, talvez seja o seu questionamento: o que Deus tem para mim? Será que Ele me chamou para alguma coisa? Será que eu tenho um propósito na minha vida? E a gente espera que o pastor responda, a gente espera comprar aquele livro especial que acabou de ser lançado por aquele grande escritor, e nós vamos descobrir o que é que está acontecendo, o que Deus tem para mim. Mas ninguém vai responder o que Deus tem para você, a não ser o próprio Deus, porque foi Ele que sonhou com você, foi Ele que olhou para você antes da fundação do mundo e gerou um projeto. Pastor, mas é difícil ouvir Deus. É difícil depender de Deus. É mais fácil um pastor vir e colocar a mão na sua cabeça e liberar uma palavra profética. É mais fácil o pastor dizer: olha, vai acontecer isso na sua vida. Então eu preciso dizer para você, de repente, a cegueira continua na sua vida, ou em algumas áreas, porque você continua tentando depender de coisas, de homens, de objetos, e não do próprio Espírito Santo. Os homens nos auxiliam, os homens nos conduzem, mas na verdade é o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos supre. Com essa mensagem sobre Paulo, iniciando sobre Paulo, a lição que a gente tira para nós é: não existe fonte mais segura, não existe fonte mais pura do que o próprio Espírito Santo, do que desenvolver uma vida de intimidade com o Espírito Santo e perguntar para Ele. Mas eu não consigo perguntar, pastor, porque eu não consigo falar com Deus. Eu não consigo ouvir porque eu não sei como ouvi-lo. Será que Ele fala comigo? Obviamente Ele fala com você. Obviamente Ele trabalha em você. E agora onde a gente começa a entender o texto de Deuteronômio capítulo 32, que Deus conduz o povo de uma maneira que Ele ensina o povo a ouvir a sua voz. Porque as dificuldades que você passa são oportunidades para você conhecer a Deus. As ansiedades que muitas vezes cruza você no meio do caminho são oportunidades para você depender de Deus. As dificuldades que nós enfrentamos são oportunidades para a gente crescer em Deus. O que você tem feito com as oportunidades de sofrimento? O que você tem feito nesse momento que você não tem conseguido enxergar um palmo à sua frente? O que você tem feito no momento que você não sabe o que fazer? A melhor coisa é: Senhor, o que eu devo fazer? E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, Deus fala sobre o seu povo, sobre Israel.
E o que me prende, na verdade, é alguns versículos, algumas palavras, quando fala sobre a águia. E aí ele fala assim: como a águia que desperta a sua ninhada. Essa palavra desperta no original também pode ser traduzida como que lança os seus filhotes, que projeta os seus filhotes. Quando Deus falou conosco sobre águia para ano de 2018, eu comecei a pesquisar algumas coisas. E olha só que interessante que a gente vai ver aqui. Porque a águia, e aí fala da águia maior, a águia mãe, a águia que é madura, ela tem a capacidade de saber voar e ela tem a experiência de estar em lugares altos. E eu preciso dizer para você uma coisa: nem todo mundo tem a habilidade de estar em lugar muito alto. Porque por mais que seja o alvo chegar na plenitude, se você não está preparado, você termina metendo os pés pelas mãos e perdendo coisas que você conquistou. Então qual é o objetivo? Como que a gente tem que crescer? Nós temos que passar pelas fases. Não se apresse, não corra, passe pelas fases. Deixe Deus conduzir você. Então a águia, ela tem essa habilidade, ela constrói o seu ninho nos lugares altos. Deus está dizendo: sobe, vem para lugar alto. Como é que está as tuas finanças? Como é que está a sua vida emocional? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua família? Vem para lugares altos, sai desses lugares baixos, porque eu tenho coisas maiores. Aí a gente sobe, e ele começa a gerar esses filhos, essa ninhada, essas pequenas águias em ninhos. Só que chega um momento que as águias pequenas, elas precisam aprender a voar. Porque se você tem asa, você precisa voar. Bem, vocês não têm asas, então deixa eu aplicar outra coisa. Se você tem cérebro, você precisa pensar. Se você tem coração, tem alma, você precisa sentir. Se você tem pernas, você precisa se mover. Qualquer pessoa que não habilita os seus órgãos e os seus sentidos, à medida que a fase vai avançando e lhe pede para você dar novos passos, você fica atrofiado. E você sabe o que significa atrofiado? A atrofia é quando você não desenvolve um determinado órgão no seu organismo, é quando você não desenvolve um determinado músculo, é quando você não desenvolve esse cérebro, que é um músculo também, que você não consegue projetar coisas maiores, porque você quer sempre ficar na mesma fase. A palavra que eu estou trazendo para você hoje é para enxergar que o que Deus tem para você é maior do que você. O que Deus vai gerar em você é maior do que a sua capacidade de perceber, de sonhar e de entender. O que Deus quer gerar na sua casa, na sua família e através da sua vida, vai além do que aquilo que você tem condições de bancar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Então preste atenção. Vai chegar um momento que Deus vai olhar para você, e não é que você esteja pronto na maturidade para ser uma águia maior, para voar muito. É que chega um momento, mesmo na sua pouca idade na fé ou de maturidade, que Ele vai jogar você. Aí Ele joga lá daquela montanha. Preste atenção. Ele não joga para matar a águia, os seus filhos. Ele não joga para destruir. Ele lança os seus filhos, para os seus filhos aprenderem a usar os instrumentos que fazem parte da sua vida. Isso é, usem as asas. Porque até então as criancinhas estão ali, ó, me dá, pai, me dá. E aí a águia mãe vai, ela traz a comida, traz serpentes, ela traz animais mortos, ela caça animais vivos, e os filhotes estão só comendo. Dá. E é fácil se acostumar quando as coisas vêm na nossa boca. É fácil se acostumar quando está tudo tranquilo. A gente naturalmente se acomoda quando a gente não tem que fazer esforço. Imagina só, alguém fosse dar uma oferta para você todo mês de R$3.000. Muitos aqui iriam dizer: R$3.000, pastor do céu, agora eu vou ficar só para a obra do Senhor, eu vou entrar dentro de casa, eu vou orar. 3 dias você ora. Depois você se acomoda com R$3.000 na mão, meu irmão. Sabe o que você vai fazer? Vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais tarde, vai gastar um monte de dinheiro no final de semana, ainda vai precisar de mais 500 para pagar as contas que você fez, porque ultrapassou. Sabe o que acontece?
nós nos acostumamos com o conforto, nós nos acostumamos com a fase que nós adentramos, e o Senhor está dizendo: eu não gostaria que nenhum de vocês fossem acomodados ao conforto em que vocês estão, porque nós somos chamados para avançar de fé em fé e de glória em glória. Nós não somos chamados para ficar parados, nós somos chamados para crescer, nós somos chamados para nos desenvolver, nós somos chamados para avançar. Pessoas que se acomodam, passam a vida e ficam cobrando de outros, são os críticos de plantão. Não fazem nada, não realizam nada, não constroem nada, e tem que ficar sentado apontando o erro na vida de quem está fazendo alguma coisa. Vá procurar o que fazer, para que você também tenha algo para se entreter, para que você tenha algo com o qual você se desenvolva. Deus está dizendo: está na hora de crescer. Então o que é que Ele faz quando a gente está crescendo? Ele fala: eu vou cortar esse lanchinho das 3. Já está pronto para caçar sozinho, eu vou cortar o jantar. Meu Deus, e agora? O Senhor me abandonou? Não abandonou coisa nenhuma, porque Ele fala: ainda que teu pai ou tua mãe te abandonem, todavia eu nunca te abandonarei. O nosso Deus é presente, Ele é o seu Pai verdadeiro, Ele está com você, mas Ele não vai ser conivente com a sua atrofia, em qualquer área que seja. Pelo contrário, Ele é aquele que nos instiga a crescer, que nos instiga a se desenvolver, e aí Ele lança os filhotes do penhasco. E sabe o que acontece? Aqueles meninos, eles vêm com as asas assim, tentando se equilibrar no alto, e aí eles vêm, eu imagino que a sensação deve ser mortal, porque lá do penhasco você não consegue voar, e a tua mãe ou teu pai te lança, o que é que vai acontecer com você? Você vai se esborrachar lá embaixo. Mas às vezes um pouco de impacto, um pouco de choque nos desperta para entender: eu tenho uma asa para voar. Às vezes um pouco de choque, a água começa a bater aqui no tornozelo, cara, eu consigo pular para essa água não me esfriar demais. As coisas começam a acontecer, e a gente tem duas escolhas nesse momento. Quando a gente é pego de surpresa, quando o pai corta o jantar, quando o pai corta o lanche das 3, quando o pai corta aquela mesada, temos algumas opções na vida. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. O que é que Ele está dizendo? Procura um nível mais alto, procura um novo rumo. Isso é, sai de onde você está e começa a fazer algo diferente. Sai de onde você está acomodado e começa a dizer: Pai, eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer, eu quero ter a Tua visão, eu quero ter a Tua visão. Desperta, homens principalmente, homens que são os sacerdotes de casa, essa palavra é para você. A sua esposa precisa de você, os seus filhos precisam de você. Levante-se, levante-se. E aí os filhotes vêm batendo as asas, mas o que eu acho tremendo é que a palavra diz assim, que depois que ele lança, ele faz um voo rasante, e os toma sobre os seus lombos, ou os toma sobre as suas asas, porque ele tem a habilidade de descer muito rápido, e a altura era de fato muito alta. Ele lança para ver a reação, mas ele prontamente vem para o socorro, para não deixar você se esborrachar no chão. Em outras palavras, você pode estar sentindo que nesse momento você está caindo, perdendo toda a habilidade de conseguir voar, perdendo a habilidade do equilíbrio, e não sabe o que vai acontecer. Deus não vai deixar você cair, Deus não vai deixar você se esborrachar, Ele só está te ensinando a voar. Então amadurece, querido, amadurece, querida. Nós não somos mais crianças, com exceção dos pré-adolescentes e adolescentes que eu pedi para ficar. Nós não somos mais crianças, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Vou te dar um exemplo de algumas coisas. O Daniel e Davi viajaram hoje, foram para Manaus. E a mãe estava ansiosa, meu Deus, ela não foi porque o médico proibiu por causa da gravidez. E os meninos estavam eufóricos. O Davi contava assim: faltam 2 dias e 7 horas. 2 dias, 5 horas e 30 minutos. Eu falei, parece aquela rádio, rapaz, a AM, que fica informando a hora do café o tempo todo. E aí, ele chegou ontem à noite em casa e falou assim: pai,
falta menos de 10 horas para a gente voar. E eu falei, o que é que você está fazendo aqui? Você deveria estar dormindo? Ele falou, eu estou aqui para me despedir, para dizer que vou sentir muita, falta menos de 10 horas, vou sentir muita saudade, principalmente de voar com você. E eu estou preocupado um pouco, pai. Eu falei, preocupado com o quê? Porque a gente vai voar sozinho, isso nunca aconteceu. E eu falei, e que lição você vai tirar disso aí? Aí ele olhou e falou assim, a lição que agora é o tempo da minha maturidade. Rapaz, eu fiquei olhando, aí chegou com a mãe dele, e a mãe dele falou depois, no outro dia, Davi está com medo? Ele falou assim, não, porque eu sei que esse é o tempo da minha maturidade. Quem já ouviu a minha ministração sobre o significado do nome Ruios e Tequinon, que são filhos, né? Imaturos e filho maduro, eles foram nessa viagem com a intenção de amadurecer um pouco mais. Só que viajar sozinho gera instabilidade emocional. Em nenhum momento eles choraram, a não ser no momento que deu um erro. Nós pagamos a Gol uma taxa extra para conduzir os meninos. Eles receberiam uma pulseira que teria um código magnético, que eu iria acompanhando eles daqui, passou em Guarulhos, passou não sei aonde, chegou. Esse código nunca chegou para a gente, já é um problema. E aí, quando chega em São Paulo, eles deveriam estar com um documento na pasta deles, que o agente de viagem ficou aqui, o agente do aeroporto, e não liberou. Então a mulher do aeroporto olhou e falou assim, vocês não embarcam. O Dani disse que naquela hora ele encheu o peito, e ele falou assim, vou ligar para o meu pai, e vou perguntar o que eu tenho que fazer. Aí ligou, pai, eu estava lá com os meninos jogando vôlei, eu não estava jogando vôlei, né? Eu estava lá olhando vocês, que iam começar. Pai, ela falou que a gente não vai embarcar. Como assim você não pode embarcar? O documento você não deu. Eu falei, filho, eu não tenho documento, o documento ficou no aeroporto com o agente. Ele falou assim, ela falou que a gente não vai embarcar. Eu falei, você sabe que tem anjos aí? Sei. Você sabe que Deus que está mandando vocês? Sei. Então você vai ficar tranquilo e tranquiliza o seu irmão. Davi está tranquilo? Davi está tranquilo. Só que nesse momento a mulher foi grossa com ele, que falou assim, por que você não trouxe o documento? Aí ele falou, mandou o áudio, ele gravou na hora, a menina é esperta, né? Ele falou assim para ela, moça, esse documento ficou com um agente lá em Londrina, eu não tenho obrigação de trazer esse documento. E o meu pai, que está comigo na linha, se você quiser falar com ela, falou, eu não quero falar com ele, eu só quero o documento. Ele falou, nós não vamos fazer nada, e eu quero que a senhora, isso aí foi da boca dele, tá? E eu quero que a senhora entenda que fazer isso com crianças dá um processo muito feio, tá? Está mais informado do que os pais, né, de como processar. E aí ele sentou, mas a única hora que ele se desesperou, foi quando ele ouviu no rádio, de um dos comissários lá, de alguém que estava dentro do avião técnico, que falou assim, o menor não pode embarcar sem essa autorização, por nada nessa vida, ele não vai, porque isso vai prejudicar a companhia aérea. Aí ele me liga chorando, pai, o menor é o Davi, porque eu sou maior do que ele, o Davi não vai poder viajar, e o que eu vou fazer? Nessa hora ele desmoronou, e quando ele desmoronou, eu continuei do outro lado firme, filho, eu não falei para você que tem anjos aí, e que foi o Senhor que enviou, se eles não quiserem que vocês viajem, vocês vão ficar no aeroporto, eu pego o próximo voo e eu vou buscar vocês, depois a gente resolve, mas você não pode se desesperar, porque está tudo no controle de Deus. Ele disse que respirou fundo, pegou na mão do irmão, oraram juntos, e ficou tudo resolvido. 5 minutos depois a mulher fala, vocês foram liberados porque encontraram a autorização de vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, ele me manda uma mensagem, eu não esperava, pai, que a minha primeira viagem fosse ter essa experiência tão ruim. A gente ficou pensando que não ia voar e que a gente ia ficar perdido por aí, e eu disse para ele, vocês saíram daqui com a proposta de amadurecer. Quando você vai amadurecer, vai dar tudo certo na sua vida? Quando Deus te coloca numa situação para você crescer, tudo vai acontecer como está acontecendo? De jeito nenhum. As coisas viram da noite para o dia, e aquilo que você pensa que estava certo está tudo errado, e aquilo que estava tudo errado começa a dar certo, e você fica perdido, você olha para um lado, você fala, misericórdia Deus, está acontecendo, eu não sei o que fazer. Sabe o que Deus está dizendo?
Ele continua sendo o Deus da bonança, e é o mesmo Deus quando Ele lança você no momento da tormenta que você consegue tentando voar. Ele cuida de você o tempo todo. Ele tem olhos de águia. Você não está caindo sozinho, você não está se perdendo sozinho. Ele está apenas empurrando você e dizendo: está na hora de crescer. Comece a bater as asas que vai dar certo. Comece a usar o cérebro que vai dar certo. Comece a mover as suas pernas que você vai conseguir chegar lá. Saia do comodismo. É isso que um pai faz com o filho. O pai projeta o filho. O pai incita o filho a fazer coisas maiores. O pai leva o filho a lugar que ele não foi ainda. E aí a gente vai entrar em 2018, a gente fica se perguntando: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? E a gente começa a ouvir as coisas do coração de Deus. E aí, antes de dar tudo certo, alguma coisa vai sair do lugar. Antes das coisas acontecerem, alguma coisa não vai funcionar como você planejou. E o que você faz? Bate as asas e continua voando, continua fazendo, continua crendo, continua acreditando, continua investindo, continua se reinventando, continua confiando em teu Deus, porque Ele não está deixando você cair, Ele está apenas ensinando você a voar. Ele é como essa grande águia que cuida de nós, mas quando a gente vai chegar no momento de nos esborrachar, Ele nos coloca nos seus lombos, e Ele nos faz voltar de novo, e Ele nos alimenta de novo, nos prepara para uma nova estação, nos prepara para uma nova temporada. Nós estamos entrando numa nova temporada em Deus, e eu quero dizer para você: a sua família pode alcançar novos níveis com Deus. Isso não depende do que Deus está falando ou vai falar, porque Ele já falou na eternidade. Você já é abençoado, meu irmão, preste atenção, você já tem toda a bênção da parte de Deus. O que é que precisa acontecer hoje? O que é que precisa fluir hoje na sua vida? Creia e continue voando, creia e continue planejando, creia, e quando não souber o que fazer, pergunte. Se estiver cego e não sabe para onde ir, pergunte, porque no reino de Deus, os ouvidos, eles são mais importantes do que os olhos. Você precisa ouvir pelos olhos. Você precisa ouvir pelos ouvidos, mas também enxergar pelos ouvidos, porque quando a gente ouve, aquela palavra, ela gera uma imagem, ela gera uma figura dentro da nossa mente. Homens visionários, por exemplo, pensa em Abraão, meu irmão. Deus fala para Abraão: eu vou prosperar você, eu vou fazer de você um homem conhecido nas nações, e através da sua vida eu vou abençoar todas as nações da terra. Abraão chega no momento que ele fala: cara, eu já tenho 99 anos de idade, nada está acontecendo na minha vida. Aí Deus olha para ele e fala assim: é justamente agora que o negócio vai começar. Isso é, quando você acha que já não dá mais, quando você acha que já perdeu tudo, quando você acha que você não vai conseguir mais avançar, Ele fala: agora que você abriu mão das suas ferramentas, agora que você abriu mão da sua capacidade pessoal, é agora que você pode depender de mim. Aí Ele faz uma promessa para Abraão. Que promessa foi? Você vai ter um filho daqui a 1 ano. Meu irmão, a palavra profética, ela gera sonhos, ela gera expectativa e ela gera esperança. A palavra profética, ela constrói sonhos e ela nos dá uma visão. Pelo menos dos menos, Abraão sabia que ele tinha mais 1 ano de vida. Só que o seguinte, eu não sei como é o caso de vocês, se notaram, eu emagreci um pouquinho e estou no processo. Se notaram, né? Sabe por quê? Meu filho menor chegou para mim, o Davi. Eu tinha prometido que quando ele nascesse, eu estaria em forma. E a mãe dele, ao invés de ficar calada, falou para ele que eu tinha feito essa promessa. E ele ficava assim direto: pai, você nunca vai cumprir a promessa que você me prometeu? Claro, filho, que eu vou começar. E a segunda-feira chegava, eu não ia, não conseguia. Bendita segunda, não dava. A última vez, há 5 meses atrás, ele chegou para mim e falou assim: pai, sabe aquela promessa? Não se preocupe, porque eu te amo, mesmo que você não emagreça. Aquilo foi pior do que uma faca para cima de mim. Aí a mãe dele, que também poderia ter ficado calada naquela hora, não ficou, passou do lado e falou assim: filho, não se preocupe, o seu pai, ele tem condições de emagrecer.
Eu já falei, já o complô aqui, porque é assim, né? Quando a gente não quer mudar, é o diabo, é o demônio, é a perseguição, é a injúria, é a desgraça. Aí a gente já fala logo que é o complô. E eu comecei a falar, é o complô. Eu falei, tá, fala, meu amor, o que você quer falar? Ela falou, o Davi está certo. A gente tem que apoiar você no que é bom para você. A gente acha que é bom para você emagrecer, mas já que você acha que é bom engordar, engorda, e a gente vai continuar te amando. Meu Deus, um dá a faca na frente, outro dá a faca nas costas. Só o Daniel que não falou nada, só ficou olhando de lá. Enfim, sabe o que aconteceu com aquilo? Quando a Anne ficou grávida, eu já estava no processo de emagrecer, mas quando a gente estava pensando para ela ficar grávida, me veio uma coisa na cabeça. Eu falei, Deus me deu a oportunidade para o meu filho Daniel, me deu a oportunidade do Davi. Meu Deus, vai vir mais uma filha. Olha, acho que vai ser filha mesmo, hein? Vai vir mais uma filha agora, para eu ficar ouvindo essa menina dizer assim, pai, tudo bem, você quer engordar, você engorde. Você se prometeu para o Davi, prometeu para mim, mas tudo bem. E naquele momento eu falei, eu preciso viver pelo menos mais uns 70 anos, para conseguir cuidar dessa turma, para conseguir edificar. Eu preciso nos próximos 30 a 40 anos estar muito bem de saúde, porque 3 filhos não é qualquer coisa, então a gente tem que correr, tem que fazer acontecer. Eu vou dizer para você, com a chegada do 3º filho, algo mudou dentro de mim, porque eu assumi o senso da responsabilidade. Quando nós não temos com que nos preocupar, quando nós não temos uma visão, quando nós não temos um incentivo, sabe o que acontece? A gente fica travado no mesmo lugar e a gente não avança. Ouve Deus e deixa Deus liberar uma palavra, liberar um sonho, para que você comece a ter esperança, porque muitos de nós, não apenas no físico, mas no espiritual, ou no emocional, no profissional ou na família, estamos caminhando sem visão, por isso não temos esperança, por isso não temos alegria, vivemos a vida por viver e daqui a pouco estamos morrendo com a possibilidade de ter uma vida incrível lá na frente, mas estamos morrendo hoje, e Deus está dizendo para você, desperta, procura algo para você encher a sua cabeça que pode te dar esperança, que possa te trazer alegria, que possa encher você de regozijo e que possa gerar uma visão, porque quem tem uma visão se alinha para cumprir a visão, quem tem um sonho se prepara para cumprir um sonho. Eu precisei emagrecer, porque já ia afetar a minha saúde. Você precisa de quê? O que você tem que fazer para se manter no sonho e na visão de Deus? Quero convidar você a ficar de pé. Vou pedir só o Fábio para pegar o teclado aqui para mim, porque eu quero orar com você, e eu quero fazer uma oração especial nessa noite, por várias áreas das nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês ouviram o que Deus falou hoje contigo, eu não sei quantos conseguiram aplicar isso à sua própria vida, quantos têm convicção de que tem algumas coisas que nesse momento estão como cegas, como apagadas diante de você, e você não consegue avançar. Alguns estão dizendo, Senhor, eu não sei, porque não está dando certo. Pai, eu não consigo entender porque que as coisas não estão fluindo. Saiba de uma coisa, a única coisa que você precisa saber, Deus é fiel o tempo todo, e Ele não falha, o amor dEle não falha jamais. Deus é fiel o tempo todo, e ainda que as coisas não estejam do jeito que você acha que tem que estar, ou que você esperava, Deus continua sendo fiel. Sabe de uma coisa? Ele já lançou você, pelo menos alguns de vocês, já lançou você do penhasco, e você está vendo o chão chegar e dizendo, agora acabou. Ao invés de você ficar olhando para o chão e dizer, agora acabou, olha para cima e diz, cara, eu tenho asas e eu consigo voar. O que é que você pode fazer para sair do estado em que você está? O meu conselho é, nem visão você precisa agora, você só precisa ouvir, porque se você enxergar com os teus olhos naturais, você pode cair, mas se você enxergar pelos ouvidos, se você ouvir a mensagem, você vai além. Eu quero orar por você, para que a gente comece a preparar 2018 em fé e profeticamente. Nós cremos que aquilo que a gente libera da parte de Deus é concretizado nas regiões celestiais, e eu quero crer com você, eu quero crer com a sua família, eu quero crer junto com o seu coração, que algumas coisas hoje serão estabelecidas no reino do Espírito. Algumas coisas hoje serão decretadas para o reino do Espírito, e algumas coisas tomarão rumos novos hoje, por causa do nosso posicionamento. Chegou a hora da gente sair
a água está batendo aí no tornozelo, já está chegando no joelho, e você parado esperando socorro. Não precisa esperar socorro, meu irmão. Mova-se. Se você sabe nadar, nade. Se não sabe nadar, corra enquanto a água está no joelho, mas corra para os pés do Senhor e diga: Senhor, o que fazer? Senhor, o que fazer? Eu quero convidar você a sair do seu natural e do seu comodismo. E por isso eu vou fazer algumas ações que vão ser atos proféticos sobre a nossa vida hoje. A maioria das pessoas tem vergonha de vir à frente. Não preciso, eu não quero, eu não consigo, eu não vou. Você que sempre vem à frente, se render, se colocar diante do Senhor, não venha, não venha. Mas você que raramente vem aqui à frente, sai do teu comodismo, sai dessa zona de conforto e vem você hoje aqui. Já sai do teu lugar agora, dizendo: Senhor, eu quase não vou lá. Cada ano eu vou uma vez só, mas hoje eu quero ir. E hoje eu estou dizendo: eu estou indo com um propósito. Eu estou indo entendendo, Senhor, que eu estou saindo da minha zona de conforto. Deixa Deus tomar você nos braços dele. Deixa Ele envolver você. Bate as asas, meu irmão, bate as asas. Você que está aí atrás, que geralmente vem para cá, eu quero convidar você a se mover mesmo. Move a tua perna, pula, faz posição de que você está correndo, como um ato profético para você sair do seu comodismo. Acena a tua mão, bate palma, balança o braço, bate no peito, faz alguma coisa, mas sai do teu normal, porque o Senhor está dizendo: não adianta reproduzir o que você sempre reproduziu. Nessa nova fase, você precisa de nova orientação, e você precisa se mover, você precisa se mover. Aleluia, 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 aleluia. Deixa o Senhor gerar no seu coração hoje sonhos novos. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor gere sonhos no teu coração. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor gere sonhos no teu coração. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor gere sonhos no teu coração. É importante que você saia da tua zona de conforto, para que o teu cérebro, para que o teu organismo comece a se projetar sobre uma nova trajetória. Se você faz o que você sempre faz, você vai ter o resultado de sempre. E o Senhor está dizendo: deixa fluir, deixa fluir. Pai, eu abençoo os teus filhos hoje, e eu oro sobre cada pessoa aqui presente, e eu te peço em nome de Jesus: desperta-nos, aviva-nos, 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 aviva-nos. Eu oro pelas famílias nessa noite, eu peço pelas famílias nessa noite. Gera unidade, gera sonhos, gera projetos, gera vida, gera amor, gera paixão, gera planejamento. Eu oro, Senhor, pela área financeira dos teus filhos. 2018, em nome de Jesus, uma capacidade incrível de administração, uma capacidade de controle, uma capacidade de organização. Aviva, 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 aviva a área financeira, aviva a área emocional, Senhor. Aviva a área emocional dos teus filhos. Toca no coração, tira toda a instabilidade emocional, tira todo o descontrole emocional, toda disfunção e descompensação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te dê novos calçados para você correr. Eu oro por uma aceleração no Espírito na sua vida. Eu oro por uma aceleração no Espírito na sua vida. Eu oro por uma aceleração do Espírito sobre a sua vida. Eu oro por uma mente criativa de ideias, de sonhos, de projetos. Oh, só confia, irmão. Não confia na tua força, nem na tua incapacidade. Confia no Senhor. Faz dele o teu baluarte, faz dele o teu estandarte, faz dele a tua bandeira, faz dele o teu ponto de referência, faz dele o teu ponto de convergência. Oh Senhor, Pai, vai curando dos traumas, das dores, das enfermidades, vai curando dos medos e das ansiedades, e vai gerando, Senhor, águas do Espírito, Senhor, para alimentar o espírito dessa pessoa. E eu oro por visão, eu clamo e peço por uma capacidade incrível. Torna homens comuns em grandes visionários.
torna mulheres comuns em grandes visionárias, homens e mulheres capazes de enxergar além do seu tempo, além do seu tempo, além do seu tempo. Olhos vejam, ouvidos ouçam, coração sonhe. Olhos vejam, ouvidos ouçam, corações sonhem. Olhos vejam, ouvidos ouçam, corações sonhem. Olhos vejam, ouvidos ouçam e corações sonhem mais profundos, sonhos maiores, projetos maiores para esse ano, ousadia, fé, clareza. Aviva, Senhor, aviva, Senhor. Você consegue cantar essa canção? O que a história nunca viu vem cumprir.